Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui para estudar as lições de conexões. É, Nessa lição de hoje a gente vai estudar um pouco de Tessalonicenses. Na próxima lição a gente vamos estudar um pouquinho Ezequiel. A ideia das lições é falar sobre pés no chão e olhos no horizonte. A, o texto que a gente vai estudar hoje está todo baseado em Tessalonicenses. Tessalonicenses, hoje a cidade é chamada de Salônica, não mais o nome de Tessalonicenses. Essa cidade, recebeu esse nome porque Cassandro, ele, coloca o nome para sua esposa, que era filha do rei Filipe II, né? Essa é uma questão histórica, que era meia irmã de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. A cidade recebe o nome em homenagem a ela em 316 a.C. Ela recebe esse nome por ter sido nascido no mesmo dia em que a vitória dos macedônios sobre os tessálios. É, Coloquei aqui uma foto expositiva sobre a entrada da cidade hoje, né? Então, se você quiser fazer um tour turístico, tem essa entrada aí da cidade de Salônica hoje, né? Da cidade dos Tessalonicenses. Olhando um pouquinho numa visão geográfica, você vai ver que a cidade é, que ela está ali na Grécia, um pouco mais ao sul, né? É um pouquinho distante de Acaia. A gente vai ver no texto que vai falar sobre os macedônios e Acaia. Ela fica um pouquinho mais distante, mas Paulo, na sua descrição, ele vai abranger as duas cidades. Olhando num outro mapa um pouquinho mais amplo, né? A gente vai ver aqui a Grécia. Você vê lá a cidade lá em cima, perto de Vitória, de Pólios, né? E lá embaixo você vai ver a cidade de Atenas. Você vai ver à sua direita a Turquia, então você tem uma ideia mais ou menos com esse mapa geográfico de onde Paulo está falando, né? Essa cidade de Tessalonicenses, né? Nesse outro mapa, mais uma visão um pouquinho mais resumida, você vai ver ali a cidade próximo que agloba toda a região da Macedônia, né? Você vê ali à esquerda a Albânia, embaixo Atenas, lá em cima um pouquinho a Bulgária, a Sérvia, né? O mar Egeu, né? E aí você tem uma visão um pouco mais completa da cidade. Botei outra foto de outras fotos. Se você quiser fazer um tour turístico quando acabar a pandemia, você pode visitar essa cidade, né? Realmente pelas fotos no Google parece uma cidade bem interessante, né? E bonita para tirar fotos. Ela tem um porto conhecido, que é o Porto de Tessalônica, que foi uma das principais portas para a Macedônia. Navios de travessia do Mar Egeu muitas vezes paravam ali. As mercadorias eram trazidas da cidade do interior para aquela via. Existe uma coisa interessante que os historiadores falam que era muito perigoso, tinha muitos piratas no mar naquela época, e aí as travessias eram perigosas. Mas quando o Império Romano liberava seus navios, havia menos perigo de roubo naquela época. Isso é uma ideia para a gente ter uma noção da cidade quando ela foi escrita. A cidade de Tessalônica, então, era a capital da Macedônia, importante centro comercial e militar ao norte da Grécia. A Caia era ao sul da Grécia. Na modernidade, essa cidade tinha muita colônia judaica e parece que no meado do século XX eles foram exterminados pelos nazistas. Então, é um fato triste que tem que ser considerado nessa cidade de Salônica, né? Hoje Salônica. Quando Paulo vai escrever aos irmãos de Tessalonicenses, existia uma preocupação que algumas pessoas viviam preocupados só com a vinda de Cristo e não queriam fazer mais nada. Outros ficavam vivendo a vida como se a volta de Cristo não fosse acontecer. Então Paulo está trabalhando com esses dois grupos de pessoas. E aí ele vai escrever essa carta. Essa carta é escrita mais ou menos nos anos 50. Provavelmente é a primeira carta que Paulo escreve. Alguns outros historiadores ficam na dúvida se é Gálatas, mas é uma carta que não tem muito conflito, ele não chama muita atenção, ele vai só orientar aqueles irmãos.
Se a gente for lembrar em Atos, vai ver que quando Paulo prega na cidade de Tessalônica, ele tem que fugir para não morrer ali na cidade. E depois ele quer voltar para a cidade para fortalecer os irmãos, mas não consegue. A gente vê isso no capítulo 2. Aí ele vai mandar Timóteo estar ali falando com aqueles irmãos. É, e aí esse é o desenrolar do livro de Tessalonicenses. Na Bíblia, a mensagem, tem essa introdução que eu achei muito interessante, queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, ó, é a nossa concepção de futuro que dá forma ao presente, que define os contornos e o tom de nossas ações e pensamentos durante o dia. Se o nosso senso de futuro é fraco, temos uma vida marcada pela indiferença. Boa parte das doenças emocionais e mentais, dos suicídios, ocorrem entre pessoas que sentem que não têm futuro. Então, as pessoas que não têm futuro, que não têm uma expectativa, uma esperança, são as pessoas que têm mais problemas e têm mais fraqueza sobre o futuro. E aí o autor ele continua falando isso aqui. Ó, a vida cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro, sendo o exemplo mais notório a crença na segunda vinda de Cristo, sobrando pouco espaço na tela para a projeção de nossas ansiedades e fantasias, porque temos um foco principal que é a volta de Cristo. Ao mesmo tempo, a crença pode ser mal interpretada, de modo que se transforme em um medo paralisante para alguns e uma indolência para outros. Então, essa é uma introdução da Bíblia de Estudos à mensagem. Eu achei completa muito a ideia de Tessalonicenses. Então, a gente tem que viver, mas olhando com a esperança no futuro. Quando eu lembro disso, eu lembro também da época de embaixador do rei, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Somos embaixadores de Cristo, anunciamos o reino de Deus aqui na terra. Estamos aqui, não somos desse mundo, esperamos o reino eterno, mas temos que viver aqui nesse mundo, nos sustentar, produzir alguma coisa, porque a gente vive a realidade de hoje e a esperança da realidade eterna em Cristo Jesus. Devemos botar as duas coisas em paralelo, em equilíbrio e caminhar a nossa vida. E aí, Paulo vai no capítulo 1, primeiro ele começa com a ação de graças e saudações. No capítulo 1, verso 2 a 5, ele vai dizer: todas as vezes que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Então, quando Paulo pensava naqueles irmãos ali, ele dava graças a Deus. Relembramos da sua obra de fé, seu trabalho de amor e paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo. E aí, eu acho interessante a gente frisar aqui, olha, fé, eles tinham fé, o trabalho deles tinha amor e tinham paciência e esperança. Aí a gente lembra de Coríntios, né? Que permanece a fé, a esperança e o amor. E a paciência? Por que a paciência? Porque quem tem paciência é quem tem paciência porque tem uma esperança, né? Quando a pessoa não tem esperança, ela não tem paciência. No capítulo 1, ele vai trabalhar a ideia de testemunho daquela igreja, trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor, perseverança proveniente da esperança. Aí ele vai avançar, vai falar sobre que aqueles irmãos eram imitadores de Paulo e do Senhor Jesus Cristo, e eram modelos para os demais irmãos de todo o mundo, não só daquela região. Vamos avançar aqui, ó. Capítulo 1, versos 7 e 8. Ele vai falar aqui, ó, na revisão, a Bíblia de Estudos, revista atualizada. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Lembra do mapa? A Macedônia um pouco mais ao norte, a Acaia mais ao sul, né? Então aqueles irmãos eram modelos de crente para aqueles irmãos ali, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar mais nada. Ou seja, o testemunho deles era tão bom, que Paulo não precisava falar mais nada. Olha, realmente vocês têm sido um modelo de crentes, modelo de pessoas tementes a Deus e que mostram o evangelho de forma prática e não só teórica.
É, na, na versão a Bíblia a Mensagem, olha como é que é uma linguagem um pouquinho mais atualizada e é bem interessante. Olha só. A fama de vocês se espalhou. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. Ou seja, da sua vida, da forma de você viver, a palavra de Deus ecoa, né? Você mostra quem você é pelo que você vive, não só pelo que você fala. Não só nessa província, mas em toda parte. As notícias da sua fé correm soltas, ou seja, todo mundo está ouvindo sobre a tua fé, do seu testemunho, e assim nem precisa acrescentar mais nada. A vida de vocês é uma pregação. A nossa vida tem sido uma vida de pregação? Será que as pessoas falam a mesma coisa de mim, de você, como falavam aqueles irmãos? Olha, a vida de vocês é tão certinha do ponto de vista de o que vocês dizem, vocês fazem, né? É, que as pessoas têm prazer de ouvir sobre vocês e param para ouvir vocês. Isso me lembra de um ditado que fala o seguinte: as suas obras falam tão alto que eu não escuto a sua voz. Então, se a gente tiver uma vida coerente do que a fé que a gente professa, as pessoas vão dar atenção ao que nós estamos dizendo. Mas se a nossa vida não é coerente do que aquilo que dizemos, as pessoas vão passar desapercebidas, porque não há coerência nisso. Mas os irmãos de Tessalonicenses eram modelos de crentes que viviam a fé que eles diziam. Então era um equilíbrio de a fé vivida com a fé falada, né? No versículo 10, ele vai falar aqui, ó, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso na versão revista atualizada. Então, eles viviam de uma forma de modelo de crentes, enquanto aguardavam dos céus a volta de Jesus. Na Bíblia, nova versão transformadora, ele bota assim: também comentam como vocês, as pessoas, né, em volta, né, as cidades, comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos. Ele nos livrará da ira que está por vir. Como? Através do sangue de Cristo, né, que foi derramado na cruz do Calvário, né, como a gente tem estudado nessas revistas de conexões, né. O comentarista da Bíblia Mensagem, ele coloca uma frase que eu achei muito interessante, que é essa aqui, ó. Esperar não é uma ocupação passiva, mas uma orientação ativa e esperançosa em direção à atividade de Deus para a qual em um determinado momento não haja evidência visível. Recusar a esperar é recusar-se a confiar. E aí a gente lembra também lá de Hebreus, né, quando ele fala, né, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da prova do que as coisas que não estamos vendo, né? Porque se a gente está vendo, não é fé. A fé é esperar aquilo que a gente não está vendo, mas a gente tem convicção, tem esperança que vai acontecer. No capítulo 2, ele vai falar sobre orientações sobre o período antes da volta de Cristo, onde virá um período de apostasia. As pessoas esperavam que Jesus voltasse na geração deles. Até o apóstolo Paulo vai falar: nós que estivermos vivos quando Cristo voltar, né, subiremos com ele nos ares. Ou seja, havia uma expectativa que Jesus voltasse naquela geração, né? E aí, por a volta de Cristo não ser no momento que eles estavam aguardando, começou a haver um período de apostasia. No capítulo 2, verso 4, a parte B fala assim: assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Em outras versões vai falar que examina as intenções do coração. Paulo está querendo dizer aqui que ele não estava preocupado de agradar os irmãos da comunidade de Tessalônica ou outros irmãos. Não, ele queria agradar a Deus. Então, o que ele falava para agradar a Deus, né? E que Deus que prova o coração. Quando a gente pensa sobre Deus que
sonda, ou que examina a intenção dos corações, a gente lembra de Salmo 139, verso 23. O que ele vai dizer? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus sabe o que passa no meu coração. Deus sabe o que passa no seu coração. E Deus sabia o que passava no coração de Paulo. Então Paulo queria fazer a vontade de Deus. E falava para aquelas pessoas para viver de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 2, verso 11, ele vai dizer assim: E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Paulo, ele tenta colocar uma ideia mais familiar para aqueles irmãos. Olha, do mesmo jeito que eu faria com meus filhos, eu quero fazer com vocês. Eu trato vocês assim com tanto amor. Aí ele vai dizer, aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vocês vivam de modo que Deus considere digno, pois ele nos chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então ele vai falar, aconselhamos, é o que a igreja faz. A igreja aconselha, incentiva, insiste, para que nós estejamos sempre vivendo de modo digno, fazendo aquilo que, de uma certa forma, por gratidão e amor a Deus, devemos fazer cada dia, né? Que é buscar viver uma vida santa, agradável a Deus. No verso 20, Paulo vai falar assim para aqueles irmãos: vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Então, Paulo estava falando isso, e ele, se a gente voltar naquele versículo anterior, que ele fala, né? Fala vocês como pais a filhos, né? E aí você vê agora falando aqui, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Lembra a ideia de um pai que chega para o filho e fala assim, filho, você só me dá orgulho, só me dá alegria. Essa é a mensagem que Paulo quer transmitir àqueles irmãos. E será que esse tem sido o nosso foco como crentes, ser motivo de alegria e orgulho? Será que a nossa vida, não aqui dentro da igreja, né, aqui nesse ambiente, mas lá fora, no trabalho, na escola, na universidade, perto dos nossos vizinhos, entre os nossos familiares, a gente tem sido motivo de orgulho e alegria para Deus? A nossa vida tem sido esse testemunho modelo que Paulo via nos irmãos lá de Tessalonicenses? No capítulo 3, versos 11 a 13, ele vai dizer assim, que o Senhor possa enchê-los de amor. Enchê-los de amor, né? Temos que estar cheios de amor. E que ele transborde na vida de cada um, derramando-se sobre todos ao redor. Então, o nosso amor não pode ser um amor só de teoria, mas tem que ser um amor que transborde e derrame sobre as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão perto da gente. Lembra dos principais mandamentos? É amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo a ti mesmo é fazer no próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Ter amor, compaixão, misericórdia das pessoas. Essa forma de transbordar o amor derramando sobre as pessoas ao nosso redor. Aí ele continua, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos os seus seguidores. A gente fica pensando, a gente gasta muito tempo investindo de coisas que não vão durar, vão passar. Por exemplo, quando Jesus nos vier buscar a igreja, tudo aquilo que a gente lutou e conquistou é o que vai subir conosco para o céu ou vai ficar aqui na terra? Se for o que vai subir, valeu a pena o esforço. Agora tem coisas que vão ficar aqui, que valeu a pena, né? Nesse momento a gente está vendo aí dessa pandemia, quantas pessoas que confiavam no seu dinheiro, no seu emprego, no seu trabalho, veio a doença da pandemia do coronavírus, levou eles embora, não pudemos nem fazer uma despedida tão interessante, porque só podia 10 pessoas no cemitério visitá-los, isso tudo ficou e eles foram. Então, valeu a pena? Então, a nossa vida tem que ser baseada nisso. O que é o foco da minha vida? Em que eu estou direcionando a minha vida? A igreja, ela tem o foco de viver esperando a volta de Cristo. Então, tudo que eu faço é para Cristo. E uma das características de eu viver para Cristo é ter uma vida de amor que transborde, derramando bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
Às vezes eu fico pensando, será que eu tenho sido bênção para as pessoas como Deus espera de mim? Será que você tem sido bênção para as pessoas ou você vive, às vezes, para si próprio? É uma questão que a gente tem que refletir e cada dia tentar melhorar. É o que eu falei na semana passada, quando a gente estudou sobre Isaías 53, que ele morreu por nós, ele sofreu por nós, né? Ele ressuscitou por nós. E o que a gente tem feito por ele? Né? O que a gente tem feito para o ministério que Deus colocou a cada um de nós? Né? Continuando, ele vai falar no capítulo 4, buscar a santificação, fugir da imoralidade sexual, guardando seus corpos de maneira santa e honrosa, não dominados por paixões e desejos desenfreados. Antes de falar dos versículos de Tessalonicenses, eu lembro de Romanos 12, que fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Às vezes tem gente que acha que porque estamos num mundo mais moderno, os valores de Deus mudaram. Não mudaram. Os valores de Deus são pétreos. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. São valores que estão valendo. Então, uma das formas de louvar ao Senhor é através da integridade dos nossos corpos, santificação. Né? Isso é um culto racional a Deus. Buscar a santificação. Olha aqui que está descrito em Tessalonicenses 1, 2. Pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. A nossa vida tem que sempre agradar a Deus, conforme lhe instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-los ainda mais. Então, Paulo está dizendo para eles, olha, eu sei que vocês fazem isso, vocês vivem para agradar a Deus, mas busque cada vez melhorar. A ideia é de sempre melhorar. Tem um cântico antigo que eu aprendi quando era criança, mas é bem antigo mesmo, né? Que falava assim, sempre melhorando, né? Sempre melhorando no Senhor. É a ideia, o cristianismo, a gente nunca pode se acomodar. E aí pode pensar também de quando Paulo fala, né? Uma coisa eu faço, prossigo, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam e caminho para o alvo da soberana vocação em Cristo, buscando sempre melhorar. Buscar ser um crente melhor, buscar ser um marido melhor, buscar ser um filho melhor, buscar ser um vizinho melhor, ser um colega de trabalho melhor. Esse tem que ser o foco. Cada um de nós. Vivam para agradar a Deus, buscando fazê-lo ainda mais. O capítulo 4, versos 3 e 4, olha o que ele diz. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Existia uma doutrina que eu falei quando a gente estudou em Colossenses, que alguns hereges da época falavam que não se preocupava com o que o corpo fazia, se preocupava só com a alma. Bastava a alma, né, porque se convertia, bastava a alma se preocupar e o corpo não, porque ele ia perecer. Isso não é bíblico. A gente viu lá em Romanos 12, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? O culto racional é com o corpo. Santidade, né, é importante. Vimos lá em Isaías, semana passada, né, que as pessoas que caminham no caminho da santidade, esses que agradam a Deus. Olha aqui, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Todos eles. Pecado sexual, façam isso. Mas não é só do pecado sexual, não. Todos os pecados. Procure viver uma vida santa diante de Deus. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e em honra. Lembra dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, né? Domínio próprio. Então, controle o próprio corpo, viva em santidade. Não adianta, às vezes, cantar bonito, mas não viver em santidade. Não adianta você falar bonito, mas não tem santidade. Isso não tem valor para Deus. Deus está vendo o seu coração. Como é que você está diante de Deus? Está buscando ser um melhor crente, melhor filho? Buscando fazer a vontade de Deus, seguir o caminho de Jesus mesmo, que as pessoas que quando olhem para você, falam assim, realmente a fé dele ela é professada pelo testemunho dele. No verso 7 do capítulo 4, ele fala assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus quer que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo.
No verso 9, a parte B, ele vai dizer: pois o próprio Deus os ensinou para amarem uns aos outros. Não adianta também eu buscar ser santo, mas não ter amor ao próximo. As coisas caminham juntos, né? Amor, esperança, paciência, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito fazem parte, né? O próprio Deus nos ensinou para amarem uns aos outros. Nós vamos amar ao próximo, viver em santidade. Isso que Paulo está dizendo aos irmãos da Igreja Batista de Barão da Taquara nessa manhã. Verso 14, capítulo 4, verso 14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Não cremos que Jesus morreu. Agora, às vezes, tem gente que não crê que Jesus ressuscitou. Eu fiquei impressionado com um livro que o pastor Novaes colocou na roda de leitura do ano passado, que o autor era o que escreveu a revista Ultimato, que tinha pastores, pasmem, pastores americanos que não acreditavam que Jesus ressuscitou. Eu fiquei horrorizado com isso. Como pode uma pessoa não acredita, que se diz professar uma fé em Cristo, não acreditar na ressurreição de Cristo? Não tem lógica, né? Cremos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos que morreram. Aí eu lembro de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e ele chega para a irmã de Lázaro e fala assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No verso de Tessalonicenses 4,17, ele vai dizer, depois com eles, né, aqueles que morreram, ressuscitaram com Jesus, nós, os que ainda estivermos vivos, lembra que Paulo achava que ele estaria nesse grupo? Não, ele está no grupo de cima do capítulo 14, né? Ele morreu e vai ressuscitar com Cristo. Aqui, no verso 17, pois eles, nós, né, ele está falando referente a nós, a igreja de Cristo hoje, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre com Cristo. Isso é a esperança que o crente tem. Por isso que o crente, ele tem paz. As coisas estão difíceis, mas apesar de a gente ter dificuldades, nós temos paz, porque temos paz com Deus, porque sabemos o final da história. Lembra da história que eu contei do gibi, na lição de Colossenses? Se você não lembra, vai lá no vídeo e vê a história de novo. Interessante. Porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Jesus venceu, que Jesus já está reinando e nós vamos triunfar com Cristo por toda a eternidade no céu. Nós sabemos o final da história, por isso temos paz. No capítulo 5, Paulo vai dizer orientações sobre a segunda vinda de Cristo e que devemos andar como filhos da luz e estarmos prontos para a volta de Cristo. Andarmos como filhos da luz. Não pode andar como filhos das trevas, né? Numa planta, uma mangueira só pode produzir manga, né? É uma característica, não pode produzir laranja. Então, se eu sou filho de Cristo, né, de Deus, eu tenho que produzir frutos de filho da luz. E aí, uma questão interessante, é um slide que eu coloquei aqui, que uma vez me perguntaram quando eu era jovem já, falou assim: você vai ficar contente quando Jesus voltar? E aí eu faço a pergunta para você: você vai ficar contente quando Jesus voltar? Bom, eu não vou ficar contente, eu vou contente, que eu vou com Cristo, né? Quando Jesus voltar, ele vai me buscar e vai levar para o céu. Se você vai ficar aqui, eu acho que você não vai ficar muito contente, né? Então, a intenção é você ir contente com Cristo, né? Olha o que ele vai dizer aqui no 5, versos 4 e 6. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Eu botei aqui entre parênteses que é igual à questão do coronavírus, que muitas pessoas não acreditam, não querem se cuidar, não usam máscara, não lavam a mão e alguns se dão mal com essa história, né? Pagam o preço e às vezes contaminam outras pessoas que pagam o preço por causa da irresponsabilidade de alguns. Mas nós, como cristãos, nós temos que pensar o quê? Temos que viver não como da escuridão, mas como filhos da luz. Porque todos vocês que são filhos da luz e do dia não pertencem à escuridão e à noite. Por isso devem ficar atentos e não durmam como os outros. Não façam as coisas que o mundo faz.
Avançando no verso 8 ao verso 10, olha o que ele diz: mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura de fé e do amor. Aí, de novo, Paulo vai falar, ó, fé, amor, armadura de fé, lembra de Efésios, quando ele fala, o escudo da fé e o amor. Usando o capacete da salvação, aqui ele volta ao capacete da esperança da salvação, né? Que a gente espera a salvação, por isso que a gente tem paciência, a gente estudou isso semana passada e retrasada, porque Deus decidiu nos salvar. Quem decidiu nos salvar foi Deus, Ele fez tudo. A gente só precisa acreditar. Todo o esforço foi Ele, o plano foi dele. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, porque Ele decidiu nos salvar. Ele quis amar. Por amor, por amor, Ele simplesmente veio ao mundo, nasceu, cresceu, ensinou, morreu, ressuscitou e vai nos buscar. Por amor, porque Ele decidiu nos salvar. Decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Por que derramar ira? Por causa dos nossos pecados, porque o homem ele é vítima da queda, né? Porque o homem se afastou do caminho de Deus. Cristo morreu por nós para que estivermos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Então, Cristo morreu para que possamos ter o direito da eternidade, de viver com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como tem feito, né? Temos a certeza que vamos viver com o Senhor para sempre. E a isso me lembra um Salmo 23, o verso 6, né, que fala, né, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo ele está reportando a ideia da bondade ou a graça de Deus e a misericórdia, que faz com que a gente tenha o direito de habitar na casa do Senhor para sempre. Todos aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Tudo, isso já me basta, né? E aí, olha aqui, ó, bondade e misericórdia. Eu falei semana passada, bondade, graça. Deus nos dá o que não merecemos. Você não merece ir para o céu, não. Eu também não mereço. Somos pecadores, somos frutos da queda. A condenação era para nós. Mas a graça de Deus faz com que a gente tenha direito ao céu, não pelo que a gente fez, mas que Cristo fez na cruz por nós. Então, bondade e graça, Deus nos dá o que não merecemos. E misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é o castigo eterno. Ele tem misericórdia, paixão, compaixão, né? Misericórdia, Ele dá bem por nós. E aí eu botei no slide de novo para você firmar isso bem na sua mente. Bondade e graça, Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, mas dá por misericórdia, por graça, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? Aí eu lembro do Salmo 23, né? Momentos de alegria, né? Deitar-me faz em pastos verdejantes, veredas tranquilas, né? Águas tranquilas, tudo bom, tudo bem. Aí, mas mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nos momentos de tristeza, de angústia, o Senhor está comigo. E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor caminham comigo todos os dias. E eu tenho certeza que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí ele continua, Paulo, no Tessalonicenses 5, versos 16 a 19. Estejam sempre alegres. Tem um texto em Tiago que fala também isso, a se alegre nas tribulações. Aí você fica, como é que eu vou me alegrar em tribulações? Por quê? Apesar das tribulações, eu tenho certeza de que eu sou mais do que vencedor em Cristo. Aí eu lembro de Jó, quando ele fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? E por fim há de se revelar. Então eu tenho que estar alegre porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Orar o tempo inteiro. Aí eu lembro aqui no Getsemane, quando Jesus disse para os discípulos, né? Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então estejam em oração. Aí Paulo está dizendo aqui de novo, ó, nunca deixem de orar. Sejam gratos. Agradeça a Deus por tudo, pelo bom e pelo ruim, porque Deus é meu pastor, seja nos momentos de pastos verdejantes, águas tranquilas, mas mesmo em vale de sombra da morte, seja grato porque Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com a igreja.
seja em todas as circunstâncias, pois essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, né? Estude a palavra de Deus todo dia, né? Ponha tudo à prova, tudo o que é dito. Vai conferir, lembra dos bereanos, que eles ouviam a palavra e iam conferir na escritura para ver se era aquilo mesmo. Então, né, ponha tudo à prova, o que é dito, e fique com o que é bom. Não o que agrada a você, não. Fique com o que é bom, o que é de Deus, aquilo que Deus quer para você. Porque às vezes a gente, não quero isso porque eu não gosto, eu que não queria assim. Não, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, fique com o que é bom, que é a vontade de Deus. Mantenha-se afastado de toda forma de mal. E aí, ele conclui com algumas orientações práticas, né? Concluindo, fechando, o cristão deve ser modelo, pequeno Cristo no seu testemunho pessoal. As pessoas não estão nos observando. Nós somos a Bíblia que o mundo está vendo, já dizia Billy Graham, né? As pessoas estão olhando para você, eles querem ver a Bíblia em você, através dos seus atos. Não basta falar de fé, mas tem que viver a fé, né? Não basta falar, tem que viver. Não é só fugir, não basta ser honesto, tem que aparentar ser honesto também. Às vezes a pessoa é honesta, mas não parece. Não, o crente tem que parecer honesto e ser honesto, tem que ser tudo junto, tem que ser refletir Jesus para as pessoas. Isso é a missão da igreja. A igreja tem que refletir Jesus. Fugir da imoralidade, inclusive imoralidade sexual. Não estamos em outra época. Os valores morais são imutáveis. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja para morar com ele no céu. Devemos estar preparados, né? Temos que estar esperando a volta de Cristo. O momento da volta de Cristo é única. Espere, tenha paciência. Deus vai vir no momento certo. Se Jesus não voltar na nossa geração, vai voltar para cada um de nós individualmente, quando morrermos. E não sabemos o número da nossa senha para morrer, basta estar vivo. Então você não sabe o seu número da senha. Então, se Jesus não voltar para a nossa geração, vai chamar cada um individualmente. Isso me lembra de um pastor que foi o Mauro Israel, acho que é Mauro Israel, que ele dizia, ele estava doente, aí ele disse para a igreja dele: olha, se Jesus me curar dessa minha enfermidade, vocês verão a glória de Deus. Mas se Jesus não me curar dessa enfermidade, eu verei a glória de Deus. Porque ele sabia o final da história, que sabe que vai viver com Cristo para sempre. No capítulo 5, verso 28, ele fala que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre nós, Igreja Barão da Taquara. E domingo que vem a gente vai fazer essa conexão com Ezequiel. E que Deus abençoe a cada um e tenha um domingo de bênçãos na presença do Senhor.